Olá, é bom ter você de volta. Hoje nós vamos explorar uma situação criada pelo novo CPC que pode dar ensejo ao cabimento de recursos de revista com base em súmula do STJ. Inicialmente, nós temos que lembrar que a linha A do artigo 896 da CLT prevê que cabe recurso de revista por contrariedade à súmula ou OJ do TST ou por contrariedade à súmula vinculante, certamente do STF. Claro, há outras circunstâncias, mas para o nosso caso o que importa é identificar que a previsão legal refere à contrariedade à súmula ou OJ do TST ou à súmula vinculante do STF, ou seja, a previsão legal constante na CLT remete a esses dois tipos de enunciados, súmula OJ do TST e súmula vinculante do STF. Entretanto, quando se identifica o que está disposto no inciso 4º do artigo 927 do CPC, se verifica uma situação em que pode-se ter a fundamentação de um recurso de revista com base em entendimento firmado em súmula do STJ. Sim, é uma situação bastante particular, que ainda não foi objeto de exame pela jurisprudência de forma mais detida, mas como o objetivo desse canal é explorar ou examinar algumas possibilidades da atuação perante o TST, parece conveniente examinar então essa circunstância. Ou seja, a partir do inciso 4º do artigo 927 do CPC, se tem que os juízes e os tribunais observarão os enunciados da súmula do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional. Vale lembrar então que esse dispositivo tem aplicação no processo do trabalho conforme especifica a Instrução Normativa número 39, ou seja, não se fez nenhuma restrição à aplicação do artigo 927 do CPC. Dessa forma, pode-se entender que no processo do trabalho também teria aplicação essa necessidade de observância, tanto pelos juízes do trabalho quanto pelos tribunais do trabalho, dos enunciados de súmula do STF em matéria infraconstitucional. O destaque que tem que se fazer aqui é em relação ao parágrafo 1º do artigo 927, que determina que os juízes observarão o disposto no artigo 10 e no artigo 489, parágrafo 1º, quando decidirem com fundamento neste artigo. Ou seja, o que é importante aqui é identificar que a Instrução Normativa número 39 dispôs apenas acerca da aplicação do artigo 489, mas sem fazer restrições à disciplina do artigo 927. O artigo 489 se refere à necessidade de fundamentação, especialmente quando se afastar ou não se aplicar o precedente ou a súmula invocada pela parte, há a necessidade de que o juiz fundamente sua decisão demonstrando a distinção ou distinguishing entre o caso examinado e aqueles que fundamentaram a edição da súmula alegada pela parte. Então, no caso de súmulas referentes a questões jurídicas tipicamente integradas à competência material do STJ, pode-se conceber o cabimento do recurso de revista com base na violação do artigo 927, inciso 4º do CPC, em virtude da não observância do entendimento expresso em súmula do STJ. Ou seja, deve sempre se lembrar que o artigo 896 da CLT não contempla o recurso de revista por contrariedade à súmula do STJ. Entretanto, a alegação da parte pode estar fundada no entendimento expresso numa súmula do STJ. Nesse caso, ela estaria limitada quanto à possibilidade de transporte dessa questão ao TST. Entretanto, pode-se conceber que, com base na alegação de violação do artigo 927, especialmente de seu inciso 4º, se tenha um recurso de revista, de modo a promover a observância do entendimento expresso na súmula do STJ, especialmente se não se tiver procedido à adequada distinção entre os casos examinados. Assim, por exemplo, quando se tiver uma súmula do STF tratando, por exemplo, de conflito de competência, ou de uma questão tributária, por exemplo, ou ainda uma questão de direito administrativo. Nesses casos, que são questões de competência essencialmente
da Justiça Comum e tratadas particularmente pelo STJ, nesses casos parece ser admissível que se promova um recurso de revista com alegação da violação do artigo 927, inciso 4º, porque a Justiça do Trabalho não atendeu o que estivesse disposto numa dessas súmulas. Também se pode conceber que o eventual pronunciamento do STJ deva ser observado também no caso de questões relacionadas à previdência privada, atualmente menos relevante por conta da redistribuição da competência ou da fixação da competência junto à Justiça Comum. Então, provavelmente vai haver menos conflito entre o posicionamento do STJ e do TST com relação à previdência privada. Mas, de toda maneira, caso se identifique um entendimento do STJ acerca de previdência privada que seja em contraste ou não tenha sido observada pela Justiça do Trabalho, eventualmente pode-se conceber o cabimento desse recurso com base na violação do artigo 927. Eventualmente também, tratando o STJ de questões de natureza civil ou derivadas da aplicação do Código Civil, e especialmente naquelas em que não haja uma vinculação imediata com matéria relacionada ao direito do trabalho, também se pode conceber essa circunstância. E era isso então que queríamos expor. A possibilidade de que a alegação da parte fundada em súmula do STJ seja levada ao TST com base no apontamento de violação ao dispositivo do CPC através do recurso de revista, por meio do recurso de revista. Sim, é uma circunstância bastante, por assim dizer, inovatória, que não tem uma utilização prática mais corrente. Entretanto, caso se torne uma prática mais comum, nós vamos ter que examinar qual o comportamento do TST frente a essa possibilidade, frente a essa utilização conjugada das duas legislações, da disposição relativa ao artigo 896 da CLT e as disposições do artigo 927 do CPC. Nós vamos ter que examinar nesse caso, então, como vai entender o TST acerca da aplicação ou não desse dispositivo, ou dos limites da aplicação desse dispositivo, especialmente em frente ao que está posto na Instrução Normativa número 39 do TST. Entretanto, como objetivo desse canal é a exploração de situações ou que melhorem a atuação junto ao TST, é importante destacar essa circunstância de que, na eventualidade de que a alegação da parte esteja fundada em súmula do STJ, o recurso de revista não poderá ser promovido com base na alegação de contrariedade à súmula, mas, eventualmente, poderá ser admissível com base na alegação de violação a dispositivo do CPC, especialmente do 927, inciso 4º. Eu agradeço a atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.